Palmeirense, mais um vídeo aqui no canal. Quero trazer para você então o Palmeiras, claro, ganhou, você sabe aí, na Copa do Brasil já está nas oitavas de final, mas infelizmente a gente depois do Mundial ficará sem Estevão. Ficará sem Estevão. E quem analisou esse jogo e falou do show que o Estevão deu contra o Ceará no Allianz Parque foi o Paulo Serdão, que vai trazer aí para você a análise dele do jogo e ele vai falar sobre essa saída do Estevão, né? A falta que faz aí o Palmeiras, de repente, tentar aí um esforço a mais para segurar por mais tempo o Estevão, pelo menos mais uns 2 anos. Foi muito fácil para o Chelsea chegar aqui com um caminhão de dinheiro e tirar o Estevão. O Palmeiras não fez nenhum movimento para manter o Estevão aqui por mais tempo. Vamos ver o que ele fala aí, porque ele fala até em Cristiano Ronaldo, tá? Você vai falar até sobre o Cristiano Ronaldo aí, esse movimento que está acontecendo aí e tal. Por que não um movimento pelo Estevão? Olha só o questionamento do Serdão. Veja o que ele falou depois da classificação do Palmeiras com o show do Estevão. Estragamos mais uma noite de vocês? Estragamos mais uma noite de vocês? Ai, caralho, que desespero deve tá sendo a vida de vocês, hein, mano? Torcendo contra nós, hein? Estragamos de novo a noite de vocês, mano. Puta que pariu. Bom, vamos lá. O primeiro tempo foi um primeiro tempo razoável, né? Razoável para bom, mas razoável. E o segundo tempo foi bem. O segundo tempo, até quase o final do jogo, eles não tinham dado um chute no gol. O segundo tempo foi bem. No segundo tempo a gente criou, aos 2 minutos já tivemos uma puta chance de gol. Então, assim, nosso segundo tempo foi muito bom. Eu queria falar 2 coisas, rapaziada. Hoje a gente tava lá, tava pintando a quadra lá, tava meio de cabeça quente hoje, cansado, muita coisa na cabeça, aí vamos desestressar e pintar a quadra. Tá maluco, mano? Puta que pariu, mano. Doendo até os fios de cabelo aqui. Mas tá bom. Aí eu tava ouvindo uma rádio e os caras estavam falando de quem tá jogando o melhor futebol, né? Entre os times paulistas. E o mais impressionante, cara, é você ouvir alguns comentários que são, na verdade, alguns são maldosos, né? Mas a eficiência do nosso time, ninguém pode negar, né? Não tem como os caras falar que a gente não é eficiente, porque o time é eficiente demais. Até quando não joga bem, é eficiente demais. Sabe resistir, sabe lutar, sabe brigar pela vitória, né? Mas hoje o nosso segundo tempo foi um segundo tempo de um time que tá jogando bom futebol, sim, né? E contra um time da Série A, né? Vamos deixar bem claro também, a gente passou como um trator aí em cima do Ceará, né? Placar agregado aí 4-0, tio, né? Passamos como um trator. E queria falar do Estevão, velho, de novo, mas dessa vez eu queria dizer pra vocês assim, velho, que pena que o Estevão tá indo embora. Que pena que não houve um movimento, né? A gente vê essas histórias aí de movimentação para Cristiano Ronaldo, para fulano, para Beltrano. Cara, por que não teve uma movimentação? Por que o Palmeiras não se esforçou? Por que não fizeram um plano de negócio pro moleque? Por que não tentaram? Eu sei que o dinheiro é dinheiro demais, eu sei disso, mano, mas por que não se esforçaram, velho, pra segurar esse moleque mais um pouco no Palmeiras, cara? Ele ia ser, com certeza, junto do Ademir da Guia, ele mais uns 2, 3 anos aqui, com certeza ele ia ser, junto do Ademir, os 2 maiores jogadores da nossa história, velho. É impressionante esse moleque, cara. É impressionante que esse moleque joga de bola, é impressionante o que ele faz, mano. E é mais impressionante ainda que ele vai embora, entendeu? E a gente vai perder a oportunidade de ter um moleque desse marcando como um dos maiores, cara. Eu coloco ele, dos que eu vi jogar, acho que mais um pouco, se ficasse mais um tempo, talvez o maior que eu vi jogar. Pecado ele ir embora. No primeiro tempo nós achamos que nada iria acontecer, né? Mas o Palmeiras é resiliente.
O Palmeiras é competente, o Palmeiras é avassalador. É líder geral da Libertadores com uma rodada de antecedência. É líder do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil que nós temos aqui na América do Sul. E o Palmeiras está nas oitavas de final da Copa do Brasil. É o seguinte, se você não se emocionou com a substituição do Estevão, ou então se você não gosta dele, você não é boa pessoa. Meus amigos, o Palmeiras ganhou 3-0 do Ceará, já tinha ganho o primeiro jogo 1-0 lá no Ceará, e é um dos grandes candidatos a ganhar essa Copa do Brasil, né? Os dois melhores são Palmeiras e Flamengo. Pode ganhar um São Paulo, um Corinthians, até pode, mas não é a lógica. A lógica é Palmeiras e Flamengo. Vai ter o sorteio, né, para as oitavas de final, vamos ver o que acontece no sorteio, mas tem muito elenco, né? Palmeiras tem qualidade, tem um jogador excepcional que é o Estevão, que decide mesmo. Então, palmas ao Verdão. Ao lado do Flamengo, para mim, favorito para conquistar a Copa do Brasil. Eu coloco o Palmeiras até à frente do Flamengo. Um abração. Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou levando a minha dor. Deve ter sido, isso é letra de música, mas deve ter sido esse o sentimento da torcida do Palmeiras aos 36 minutos do segundo tempo, quando aplaudiu demais Estevão, que deixava o time se despedindo do Palmeiras pela Copa do Brasil. Agora faltam no Allianz Parque apenas mais 2 jogos antes dele partir em definitivo para o futebol europeu. Contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Ainda existem jogos fora de casa, Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, e tem as partidas do Palmeiras no Mundial de Clubes, que acontece no meio do ano, jogando lá nos Estados Unidos, contra o Porto, o Al-Ahly e o Inter Miami. Mas da Copa do Brasil foi a despedida, e do futebol brasileiro essa despedida se aproxima a cada giro do ponteiro do relógio. O Estevão, ele fez os 2 gols dos 3 que o Palmeiras aplicou no Ceará e classificou a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil. Aos 21 minutos perdeu o pênalti, só que quis o destino que a bola sobrasse para ele no rebote e acabou fazendo o gol. Aos 24, logo na sequência, tudo no segundo tempo, fez um golaço com pedaladas e tudo mais, para deixar ainda mais angustiada a torcida do Palmeiras, perdendo esse menino, que é brilhante, de apenas 18 anos de idade. Completou 18 anos no dia 24 de abril, portanto, atingiu a maioridade, e nesse compromisso de 61 milhões e meio de euros com o Chelsea, ele precisava atingir a maioridade, e agora atingiu, e agora vai embora. Estevão pede passagem, ele merece chance na seleção brasileira também. Carlo Ancelotti, fique ligado nesse garoto que é uma das maiores revelações do futebol brasileiro. Nessa temporada com o Palmeiras, 10 gols e 4 assistências. Alguém vai falar, mas faltou gol em clássico contra os grandes rivais. É verdade, faltou isso entre os profissionais, na base ele fez. Mas o Estevão ainda tem muito futuro pela frente e vai dar uma dor de cabeça danada para o Abel Ferreira encontrar um substituto. O Estevão está de parabéns. O Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, ele não joga mais, não vai dar tempo, vai ter que ir embora. Mas vai deixar saudade e deixou um trabalho muito bem feito. Concorda ou não? Momento Charcutaria maturar para você. Minha gente, que momento tá vivendo o Palmeiras, hein? Passou pelo Ceará 3-0 jogando no seu estádio, a segunda vitória, ganhou lá e agora ganhou em casa. 2 gols do Estevão, em 3 minutos ele fez 2 gols, primeiro cobrando o pênalti e o segundo foi um golaço sem condição de defesa para o goleiro adversário. E para fechar o resultado, o Flaco Lopes fez 3-0. O momento do Palmeiras, a gente não pode negar, é especial. Avançou agora para as oitavas de final da Copa do Brasil, é líder do Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América está voando. Com uma rodada de antecedência, já garantiu
a melhor campanha dessa fase de classificação e com isso vai jogar, se chegar até a final da competição, até a semifinal no caso, sempre decidindo em casa. E esses resultados trazem a esperança para o torcedor. Um começo de temporada muito conturbado, críticas em cima do Abel Ferreira, tem a gente até pedindo a demissão do treinador, mas com os reforços aos poucos eles foram entrando no time, foram readquirindo aí a melhor forma física e o Palmeiras vai chegar forte, mas muito forte para a disputa do Super Mundial. Olha, a campanha, o momento é especial do Palmeiras, mas sempre tem aquele corneteiro para reclamar. Enfim, Palmeiras mostra que está forte dentro e fora de campo. Saindo aqui do Allianz Parque, ao lado da cavalaria da Polícia Militar. E sabe o que eu queria falar hoje, depois do jogo? Eu encontrei um amigo lá dentro do estádio. É um amigo que não é palmeirense. Estava num camarote lá como convidado, mas ele, gente boa, veio conversar. E ele falou assim, mas também esse Ceará é muito ruim, né? Cara, eu fiquei pensando. Gente, o Ceará, ele é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. E cada vez mais eu tenho a percepção e a convicção de que não é o Ceará que é ruim. Não são os times que vêm aqui e não conseguem quase que jogar contra o Palmeiras. Não são os times que recebem o Palmeiras e normalmente estão tomando pau dentro de casa. O Palmeiras é que tem realmente tornado os jogos menos difíceis. E olha que hoje ele tentou dificultar. Primeiro tempo deu aflição e aquela arte de perder gols entrou em atividade de maneira forte. Até na hora do pênalti, vocês viram como é que foi, né? Teve que fazer no rebote, o Estevão bateu mal, no rebote ele fez. Depois, desencantou. Então, gente, o Palmeiras vive um momento hoje de equilíbrio, de confiança, que é muito importante, de sobriedade. E esse nível de futebol só corrobora com aquilo que o Rogério Ceni falou. De fato, para os outros times tentarem alguma coisa, eles vão ter que pensar em como fazer para derrubar o Palmeiras e o Flamengo. Só que o Palmeiras, neste momento agora, maio de 2025, está mais equilibrado do que o Flamengo. Isso pode mudar? Claro que pode. No futebol, as coisas mudam muito rápido. Mas o Palmeiras precisa aproveitar esse momento, manter essa confiança, manter esse nível de pegada, de intensidade, de concentração, superar essa dificuldade de fazer gols muitas vezes, isso atrapalha bastante, né? O Palmeiras perde muito gol, gols que são proibitivos inclusive, que poderiam ser fatais em determinados momentos, em determinados jogos, mas ainda está dando certo, e tem tudo para continuar dando certo. Aperfeiçoar um pouco mais as finalizações, manter o que está fazendo o Abel Ferreira, e a sensação de que esse ano alguma coisa o Palmeiras ganha. Não tem como o Palmeiras terminar esse ano sem ganhar um título se mantiver o trabalho que está sendo feito. Tá certo ou não? Concordaram comigo? Então escrevam aí. Discordaram? Também escrevam. E quem não me segue, me siga. E um grande abraço da minha parte. Tchau. Avante palestra. É nóis. Esse porco é louco. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Tá aí o Serdã, mandou o papo, né? Falou verdades aí. Eu não concordo com ele sobre o Estevão estar junto a Ademir da Guia daqui a uns 2 ou 3 anos. Não concordo, né? No que eu quis dizer aí. Provavelmente, eu não concordo com ele, não. Acho que o Estevão tem que comer muito feijão com arroz aí para chegar perto de estar aí nesses patamares mais altos, né? Eu acho que ele tá num patamar bem elevado, tá? Acho que ele tá num patamar muito elevado aí. Mas ele não tem essa história ainda. Claro que se ele ficasse aqui igual o Dudu ficou 10 anos, se ele ficar aqui 10 anos, ele vai fazer essa história. Mas não ficou, né? Esse que é um pequeno detalhe que vocês estão esquecendo. Né? Ele não ficou. Quem sabe, né? Quem sabe ele não volta pro Palmeiras e consegue fazer isso daqui a pouco, daqui a um tempo. Aí ele consegue fazer. E é bom que ele já vai voltar com experiência de Europa e tudo, né? Quando voltar. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas eu concordo com ele que é uma pena que tenha que sair, que não tenha tido um projeto para ele ficar, né? Que rapidamente, o primeiro caminhão de dinheiro grande que chegou, eles, opa, maravilha, entra esse dinheiro aí no cofre e Estevão, um abraço. Não tiveram um esforço a mais, né? E agora acho que estão até arrependidos, né? Vendo que ele virou titular rápido do Palmeiras, há 2 anos titular absoluto, jogador que já tem sido convocado para a Seleção Nacional,
e vê aí que o Chelsea tá levando ele a preço de banana. Essa que é a grande verdade. Vai jogar o Mundial. Imagina Estevão fazendo gol aí em todos os jogos do Mundial, ou sendo decisivo nos jogos mais importantes contra os europeus aí, deitando aí contra os europeus, fazendo gol e tal, entortando cintura de zagueiro europeu, e o Palmeiras campeão do mundo com o gol do Estevão. Estevão vai chegar lá como se tivesse custado €1 para eles. Essa que é a verdade, porque ele chega lá campeão do mundo, campeão de tudo já pelo Palmeiras, chega lá na Inglaterra lá, de repente consegue ganhar uma Premier League lá com o Chelsea, uma Copa da Inglaterra e tal, de repente ganha uma Champions League no primeiro, segundo ano. Chelsea vai vender esse cara aí, você comprou, paga 300 milhões de reais, vai vender por uns 2, 3 bilhões de reais. Você tem alguma dúvida disso? Você lembra quando foi a transferência do Cristiano Ronaldo da última vez? Você lembra quando foi principalmente a transferência lá do Neymar? O PSG pagou pelo Neymar, foi um absurdo. E depois o que os árabes pagaram também. Esses caras são um dinheirão, cara. Quando esse cara vira um destaque assim, insegurável, é um dinheirão rolando. E para eles pagar 300 milhões de reais não é nada. Não é nada. Porque isso aí, para eles, 300 milhões. É 6 vezes mais do que o valor real que eles estão pagando. Porque o euro vale praticamente R$6, né? Então você multiplica isso para você fazer a conta aí. 300 não vai dar uns 50 milhões de euros. É preço de banana para eles. E o Palmeiras nem vai pedir uns 100 milhões de euros. Nem para isso não deu, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. É brincadeira. Sabia que tinha um Mundial vindo pela frente. Não podia se segurar, esperar um pouquinho o Mundial. Acabou o Mundial, vamos negociar? Não tem muito tempo essa negociação. Não tem 3 anos. Vamos segurar o homem, espera um pouquinho, pô. Não, foi lá, já viu o dinheiro, o olhinho brilhou já, o cifrãozinho apareceu no ouro e pronto. Não, tá isso aí, tá 300 milhões, muito dinheiro, pronto. O dinheiro para time pequeno do Brasil, não pro maior do Brasil. Me dá um tempo. Concordo com ele nesse ponto aí. E você, concorda ou não? Deixe sua opinião aí, tem mais um vídeo pintando aí. Pausa o vídeo para comentar, tá? Te vejo no próximo vídeo, então. Avante palestra!